E se você soubesse, com certeza, que seria demitido em 8 meses. Não como boato de corredor. Como certeza. Você tinha visto os planos, participado das reuniões, e sabia exatamente o que estava vindo. O que você faria? A maioria das pessoas começa a procurar outro emprego. Algumas ficam amargas. Outras simplesmente desligam e esperam. Marcelo fez algo completamente diferente. Ele pediu para liderar o projeto que iria substituí-lo. E nos últimos dias antes de sair, inseriu algo no código que, 6 meses depois, salvou a empresa de um problema que poderia ter custado muito mais do que o salário dele. Essa é uma história sobre como a forma como você sai de um emprego diz mais sobre quem você é do que a forma como você entra. Marcelo era engenheiro de software sênior numa empresa de infraestrutura industrial, o tipo de empresa que gerencia contratos de manutenção para grandes plantas de manufatura. 14 anos de empresa. Tinha construído, do zero, boa parte do sistema de gestão de ordens de serviço que controlava toda a operação. Em 2023, a diretoria anunciou um projeto de transformação digital. O objetivo: usar inteligência artificial e automação para substituir funções de back-office, análise de contratos, triagem de ordens de serviço, alocação de técnicos, tudo isso seria automatizado. Marcelo viu a apresentação e entendeu imediatamente. O trabalho dele estaria na lista em menos de um ano. A maioria das pessoas nessa situação faz o mínimo necessário, guarda energia para o processo seletivo externo e espera a faca cair. Marcelo foi até o diretor de tecnologia e pediu para ser o responsável técnico da transição. Por que ele faria isso? Liderar o projeto que vai te substituir parece masoquismo. Mas Marcelo tinha um raciocínio muito específico e um plano que ninguém sabia que ele tinha. Nos 8 meses seguintes, Marcelo trabalhou com uma dedicação que surpreendeu todo o time. Documentou cada processo, criou diagramas de fluxo, gravou vídeos explicando as lógicas de negócio mais complexas, treinou os modelos de inteligência artificial com exemplos cuidadosamente selecionados. Ele se tornou o maior especialista da empresa em como fazer a transição acontecer de forma segura. E durante esse processo, Marcelo foi inserindo, discretamente, um elemento extra no sistema. Nada ilegal, nada malicioso. Uma camada de auditoria automática. Esse sistema monitorava as decisões da inteligência artificial, em tempo real, e as comparava com parâmetros que Marcelo tinha definido como críticos para a integridade ética da operação. Especificamente, verificava se a inteligência artificial estava aprovando contratos com cláusulas que a empresa tinha historicamente recusado por questões de compliance. Ele configurou o sistema para enviar alertas por e-mail quando detectasse desvios significativos. O e-mail de destino dos alertas. O endereço pessoal de Marcelo, que continuaria funcionando mesmo após a demissão. 6 meses após a demissão de Marcelo, o alerta disparou. Era uma terça-feira, de madrugada. O sistema havia detectado que a inteligência artificial estava aprovando uma série de contratos com um fornecedor específico que incluía cláusulas de exclusividade que violavam a política de diversificação de fornecedores da empresa. Uma política criada após um incidente 3 anos antes que havia custado 2,3 milhões de reais. O erro era de parametrização. Alguém havia atualizado uma parte do modelo sem considerar essa regra específica. A inteligência artificial estava cumprindo o que foi instruída a fazer, mas o que foi instruído estava errado. Marcelo recebeu o alerta às 2 horas da manhã. Às 7 horas, ele havia elaborado um relatório completo explicando o problema, onde estava o erro na parametrização e como corrigi-lo. Às 8 horas, esse relatório estava na caixa de entrada do CTO, de um endereço de e-mail anônimo que simplesmente dizia Sistema de Auditoria, alerta crítico. Tomou 3 dias para o time de TI rastrear de onde tinha vindo o alerta e descobrir que era Marcelo. E quando descobriram que era ele, a reação da empresa foi algo que Marcelo genuinamente não havia previsto. O CTO ligou pessoalmente para Marcelo. A conversa começou tensa. Afinal, um ex-funcionário tinha inserido código não autorizado num sistema crítico e monitorado a empresa por meses sem que ninguém soubesse. Mas conforme o CTO entendia o que aquele sistema havia feito, a tensão foi cedendo lugar a algo diferente.
Os contratos que a inteligência artificial havia aprovado indevidamente somavam 18 milhões de reais. Se tivessem sido executados, a empresa teria violado sua política de fornecedores, concentrado o risco em um único parceiro e potencialmente enfrentado as mesmas consequências do episódio anterior. Marcelo havia evitado isso, sem nenhuma obrigação, sem nenhuma garantia de reconhecimento, simplesmente porque havia construído aquele sistema durante anos e não conseguia deixá-lo sem proteção. O resultado: Marcelo foi chamado para uma conversa sobre um contrato de consultoria de 18 meses para trabalhar como auditor independente dos sistemas de inteligência artificial da empresa. Remuneração equivalente a 2 vezes seu último salário, com autonomia total e sem vínculos empregatícios. Ele aceitou. Existe uma discussão crescente sobre ética no desenvolvimento de inteligência artificial. Quem é responsável quando um sistema automático toma uma decisão errada? Quem garante que os valores embutidos no modelo continuam sendo aplicados quando ninguém está olhando? A história de Marcelo levanta uma questão que vai além do caso individual. As empresas que estão substituindo profissionais por inteligência artificial estão preservando o conhecimento e os valores que esses profissionais carregavam? Ou estão simplesmente removendo pessoas e assumindo que a tecnologia vai carregar tudo por osmose? Conhecimento técnico transfere. Valores, critérios de julgamento, memória de erros passados, esses são muito mais difíceis de transferir para um modelo. E quando uma empresa perde as pessoas que carregavam essa memória, ela perde também a proteção que essa memória oferecia. Marcelo construiu o guarda-costas porque sabia que ninguém mais faria isso. E teve razão. A pergunta não é: como evitar que inteligência artificial substitua pessoas? A pergunta é: quando inteligência artificial substitui pessoas, como garantimos que ela carrega os valores certos? Se você soubesse que seria demitido amanhã, o que você faria hoje? Não estou perguntando sobre currículo ou LinkedIn. Estou perguntando sobre o trabalho em si. Você terminaria o que está fazendo? Documentaria o que sabe? Deixaria algo que protegesse o que você construiu? Me conta nos comentários. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo, onde eu vou te mostrar como uma empresa demitiu todo o time de TI para economizar dinheiro, e o que custou quando precisou deles de volta.